Estamos então de volta à nossa reunião de Câmara, depois daqui de uma interrupção para fazermos uma pausa. Peço desculpa desde já ao vereador Tiago Aldeias, a quem passo a palavra para que possa continuar a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, sobre o orçamento, documentos provisionais, gostaria de referir que a CDU tem um passado de governação deste Conselho, tanto no poder, como é do conhecimento de todos, como na oposição, 9 anos de oposição ao Partido Socialista, mas uma oposição de uma forma justa, de uma forma séria, onde procuramos apresentar as nossas propostas e com elas construir um futuro melhor para viver na nossa terra. Nesta proposta concreta de orçamento que o Partido Socialista aqui nos traz, temos divergências concretas. Desde logo, costumamos ter divergências depois no que é a prática, no que é a execução dos orçamentos municipais, mas nesta proposta, nas verbas de valores mais elevados, temos divergências. Como, por exemplo, na questão da entrada sul, que já fomos referindo, as nossas divergências e as nossas preocupações sobre a concretização dessa obra e sobre a prioridade ou sobre a loja do cidadão. E só aqui nestas duas obras falamos de 2.500.000 euros do orçamento municipal, mais coisa, menos coisa. E nenhuma delas é novidade. Olhamos para este documento também não só como um documento financeiro, mas como um documento político. Um documento que apresenta ferramentas e define estratégias e formas de trabalho político e preocupações. Por isso, uma das questões que não podemos deixar esquecida e que gostaríamos de saber é de que forma é que foi discutido e construído este orçamento com as divisões da Câmara Municipal, nomeadamente com as chefias. Gostaríamos de saber o envolvimento destas pessoas, que são depois as pessoas que vão pôr na prática aquilo que é decidido pelos políticos e tendo em conta que, como tanto temos falado nas reuniões e a CDU concorda, queremos que o Conselho cresça em população de forma sustentável, parece-nos importante, e não é referido neste documento, e já assim não tem sido nos anos passados, opiniões, posições sobre projetos estruturantes para o nosso país e que podem e que influenciam a vida na nossa terra. Como são eles a possível construção ou não do novo aeroporto de Lisboa, o plano ferroviário nacional, que está em discussão, ou o Hospital Central do Alentejo, que não sabemos se está em construção, se está parado, a regionalização. Sobre estas medidas de impacto nacional que influenciam o nosso território, gostaríamos de ver aqui, neste documento, assumidas posições. Mas estas são meros exemplos de outras, em várias áreas, sobre as quais aqui não conhecemos nada. Depois, sobre o orçamento mais concreto, sobre as atividades e projetos que o Partido Socialista introduz aqui no documento, alguns com verbas associadas, outros não. Não encontramos incluídos neste documento algumas daquelas que foram as propostas da CDU ao longo do ano que passou. Ao longo do ano que está a correr, ao longo do ano 2022. Não as encontramos lá, nem referências, nem verbas associadas. E passo a dizer, a proposta aprovada para se chegar a uma negociação com o Ministério da Defesa para a introdução dos edifícios do Ministério da Defesa, as casas que antes utilizadas pelo quartel, que estão desabitadas, para a sua introdução no mercado de renda acessível. Aprovado em Assembleia Municipal, não tem qualquer referência no documento. Verbas ou a prática, ou o que se pretende fazer com a estratégia de sustentabilidade ambiental, aprovada por unanimidade em reunião de Câmara, não tem qualquer referência no documento. A construção da proteção para as condições climatéricas na entrada da escola básica, primária, aqui da Landeira. Aprovada na freguesia de Landeira, aprovada na Assembleia Municipal, não tem qualquer referência no documento. O programa com orçamento específico para as comemorações dos 50 anos de 25 de Abril, aprovado na Câmara Municipal,
uma proposta concreta, não tem qualquer referência no documento, não tem orçamento específico. Estas são algumas das questões que trouxemos à reunião de Câmara, outras à Assembleia Municipal. No caso, algumas já vinham das Assembleias de Freguesia, foram votadas, foram aprovadas. Nem na parte do conteúdo político do documento, nem na parte do orçamento, as encontramos com verbas definidas. Eram estas as questões que queria deixar ao Partido Socialista, ao Sr. Presidente, e disse obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Eu, se me permitir, faço já uma abordagem antes de passar a palavra ao vereador Ricardo, porque me parece importante frisar e dar aqui mais informação complementar, porque o vereador Tiago tem razão aqui há algumas coisas e eu quero deixar já o esclarecimento antes de avançarmos. Portanto, a questão da entrada sul de loja do cidadão, portanto, não é novo, portanto, sabemos que a posição da CDU tem sido essa ao longo dos anos. A verdade é que os 2 milhões que estão no orçamento afetos a estes projetos não estariam, portanto, se tirássemos os projetos da despesa, tínhamos que os retirar da receita, porque a receita vem de fundos comunitários. Quer dizer o quê? A loja do cidadão tem 600 mil euros previstos para 2023 e 300 mil para 2024, é 100% do financiamento do PRR, portanto, a tirar este projeto, retiraríamos da receita também, e, portanto, desapareceria essa verba. O caso da entrada sul, temos a candidatura aprovada e estamos a aguardar o visto do Tribunal de Contas. Pelo menos 85% do total desse investimento que está previsto também desapareceria da receita e, portanto, o que estamos a falar é que se tivéssemos tomado a opção de não fazer esses investimentos, tínhamos afetado a despesa, mas também a receita e, portanto, não ganharíamos mais orçamento para fazer outras coisas. Portanto, era isso que eu também gostava de deixar aqui frisado, é que, tendo fundos comunitários, tinha que afetar a receita também, portanto, tinha que ser retirado da receita e da despesa e, portanto, não ficaríamos com mais dinheiro para alocar a outros projetos e, portanto, optámos por manter um porque está aprovado o financiamento, aliás, os dois porque são aprovados os financiamentos, um do PRR e outro do Portugal 2020. No que diz respeito ao envolvimento das chefias da Câmara Municipal, eu por lapso, e também faço já esse esclarecimento, eu no final faço sempre um agradecimento a todos os trabalhadores da Câmara envolvidos na elaboração dos documentos, por lapso não foi frisado na introdução e deveria ter sido frisado na introdução, que desde a segunda quinzena de setembro que reunimos com os coordenadores de todos os serviços municipais para, de alguma forma, alinhavar a visão que eles tinham para cada um dos serviços e para lhes pedirmos propostas, o que veio a acontecer no mês de outubro, portanto, e no início do mês de novembro, com o envio de um template que criámos, um formulário que criámos para as fichas de projeto com, de alguma forma, a visão total dos nossos responsáveis de serviço. Portanto, não foram desconsiderados ou não deixámos de os ouvir, fazemos-lo sempre, só não vem frisado por lapso na introdução, aliás, devia ter sido frisado. Em relação aos investimentos regionais, por norma também não fazemos na introdução, nunca o fizemos, não quer dizer que não possamos começar a fazê-lo, porque são investimentos de facto que vão ter um impacto positivo naquilo que é a vida dos vendas-novenses, nomeadamente a questão do hospital, poderia vir referido, naquilo que é o contexto nos investimentos nacionais na nossa região, não veio porque nunca o fizemos, aliás, focamos-nos sempre mais naquilo que é o contexto macroeconómico que fundamenta o nosso orçamento e não costumamos sair muito do nosso orçamento, mas é verdade, a vir a acontecer a localização de um aeroporto nas proximidades, se isso vier a acontecer finalmente, era bom para todos que acontecesse rápido, tem um impacto positivo em vendas novas. Se vier a acontecer a construção e a conclusão do Hospital de Évora no prazo está definido também. E, portanto, aí ninguém tem dúvidas que são investimentos que nós consideramos como muito importantes e que virão a alavancar aquela que é a qualidade de vida também dos vendas-novenses. No que diz respeito às propostas da CDU, portanto, a questão ambiental não está nomeadamente com o nome que a CDU apresentou como proposta, mas o Sr. Vereador Tiago viu, nós temos três novos projetos, quer em PPI, quer em PAM, na área ambiental, com vista a criar precisamente aquilo que é uma visão de sustentabilidade em cada um dos setores. Portanto, temos um para os biorresíduos, temos um para a gestão de RSUs para adaptação e temos um para alterações climáticas, que é o nosso plano de ação que decorre do plano de adaptação às alterações climáticas que estamos agora a concluir a primeira fase com a CIMAC. E, portanto, há 3 novos programas na área ambiental que, no fundo, consubstanciam a proposta que a CDU fez e também a nossa visão de necessidade de desenvolvimento nesta área, mas também, e isso é possível de ver, no setor da água, onde a previsão que fazemos entre a verba que está definida e a verba que vai ser reforçada com
com a incorporação do solo transitado, vamos ter um maior aumento sempre na questão das águas para materializar os investimentos que foram identificados para aumento da resiliência da rede com o plano de sectorização que estivemos a estudar com a EPAL e, portanto, há neste momento já a noção precisa dos investimentos que temos que fazer para melhorar a rede e esses valores também estão previstos, portanto, arrancamos o ano com a verba que é possível, mas temos o reforço previsto, como fazemos sempre, com a introdução do solo transitado depois, que agora pode ser no mês de fevereiro e tencionamos que seja. No que diz respeito ao património da defesa, aqueles imóveis, nós já conseguimos uma resposta definitiva. Portanto, não é possível a utilização daquele património. E isto foi resposta definitiva do Ministério da Defesa, que não há possibilidade de uso, porque aquele património está dentro da esfera dos recursos de defesa estratégica nacional e, portanto, não é possível, mas também a informação de que estão praticamente todos cheios os fogos que ali existem e que está em reabilitação ao início, ou já em reabilitação, o último, para que possa acolher mais militares que, não sendo de vendas novas, prestam serviço no nosso regimento de artilharia. As comemorações do 25 de Abril, eu posso dizer que é um dos projetos que está previsto na área cultural, no PAM, na programação cultural. Nós temos previsto começar a preparar e temos inclusive já uma proposta para trazer à Câmara Municipal muito em breve para a nomeação de uma pessoa, de forma obviamente gratuita, mas que possa ser o coordenador das comemorações desse grande aniversário do 25 de Abril, data redonda que queremos assinalar obviamente com toda a pompa e circunstância, e temos verbas definidas para esse efeito na programação cultural municipal. E penso que eram estas as principais questões colocadas pelo vereador Tiago Aldez. O Sr. Vice-Presidente, não sei se quer acrescentar alguma questão da sua área. Obrigado, Sr. Presidente. Só aqui também prestar mais algumas informações. No que diz respeito aos projetos estruturantes para o país, naturalmente, nós apoiamos e acho que devemos avançar o quanto antes, e já vamos tarde, com o novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, é aquele que, para vendas novas em concreto, traz mais benefícios e oportunidades, e também não é segredo nenhum que o PS, pelo menos o PS a nível do Alentejo, apoia inequivocamente a regionalização. Aliás, é uma possibilidade que está patente na Constituição da República Portuguesa. Posso também informar relativamente ao Plano Nacional Ferroviário, que já fizemos uma primeira análise. Há pontos positivos, há pontos negativos. O ponto negativo é não estar constante no Plano Nacional Ferroviário uma plataforma rodoferroviária de mercadorias para vendas novas, mas nós não desistimos dessa proposta e estamos a preparar uma exposição ao Governo para demonstrar porque é que vendas novas é de facto a melhor localização em alternativa à localização que consta neste plano, que é o do Poceirão, e que é uma localização já proposta antiga, já há quase 2 décadas, mas que não tem a qualidade de acesso que nós temos aqui em vendas novas. Pontos positivos são os reforços previstos nos serviços de transporte de passageiros, nomeadamente a extensão do serviço intercidades a Elvas e potencialmente a Badajoz com paragem em vendas novas, e também a requalificação e eletrificação da linha entre Casa Branca e Beja e a possível extensão e a reabertura para ligação ao Algarve, o que num âmbito temporal de 8 anos, segundo diz o plano, pode significar que tenhamos comboios de 2 em 2 horas em vendas novas para ligação a Lisboa e depois para outras ligações mais a sul. Portanto, estes são aspectos positivos que nós valorizamos. Aspectos negativos que nós tentaremos ainda fazer uma exposição ao Governo agora que conseguimos perceber quais é que são as propostas que estão mais concretas, que estão em cima da mesa e que não iremos desistir. Quanto ao toldo na Escola da Landeira, não consta neste orçamento por uma questão muito simples. Nós estamos ainda a estudar a viabilidade de colocarmos o toldo, tendo em conta que a escola foi requalificada há pouco tempo e existem alterações que nós podemos não conseguir fazer no imediato, até a fiscalização
acabar por visitar a escola, mas de qualquer modo este toldo, que seria algo similar àquele que existe na Escola dos Campos da Misericórdia, sairá nas verbas que estão previstas para a requalificação de edifícios escolares, que também não será nada por aí além, mas que naturalmente se houver, assim que haja a possibilidade e a viabilidade de instalação do toldo, nós passaremos para a fase de orçamentação e depois de instalação, mas como lhe digo, não é previsível para já em quanto tempo é que nós conseguimos fazer isso. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passava agora a palavra ao vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Escutando com atenção ambas as intervenções que foram realizadas, quer pelo Sr. Presidente, quer pelo Sr. Vice-Presidente, quer a intervenção do vereador Tiago, e também tendo por base as reuniões que tivemos prévias a esta apresentação do orçamento, gostaríamos de partilhar aqui uma reflexão global, que é uma reflexão fundamentalmente política e estratégica sobre o nosso Conselho e que fundamenta, de alguma forma, a nossa posição em relação ao Orçamento Municipal para 2023. O Orçamento Municipal deve, a nosso ver, ser um reflexo daquilo que ambicionamos para a nossa terra. Um documento que se pretende que seja estruturante, com os pés bem assentos no presente, mas que, sobretudo, pense aquilo que deve ser o nosso futuro. Uma ferramenta que queremos que ajude a promover o desenvolvimento económico e social do Concelho e que enfrente bem os importantes desafios que todos sabemos que temos pela nossa frente. Ora, o documento que aqui nos é apresentado não é assim. O Executivo PS trouxe-nos um orçamento sem rasgo e incapaz de romper com o conformismo, onde não há criatividade, empreendedorismo nem adaptação aos novos tempos e ousaria dizer que não encontramos aqui uma nova medida estrutural que nos surpreenda pela positiva, onde se revela uma enorme incapacidade de romper com a passividade e de pensar vendas novas a longo prazo em áreas estruturais como a economia, o emprego, a imigração, a saúde ou a habitação, onde repetimos fórmulas sucessivamente ao longo dos últimos anos que sabemos que estão a conduzir à degradação das infraestruturas municipais, à incapacidade de responder às necessidades da comunidade em áreas tão elementares como a manutenção do espaço público, uma enorme dependência do ponto de vista financeiro do Estado Central, à perda gradual de população e ao declínio do tecido económico com aquela identidade local, aquela que mais precisamos. Onde se propõem investimentos avulsos, sem uma estratégia de fundo, parecendo existir falta de coragem para pensar mais à frente, fazendo o que é necessário para garantir o futuro de vendas novas. Onde se mantém uma estratégia que se revela incapaz de captar investimentos estruturantes em setores tão importantes como a habitação. Onde faltam incentivos à natalidade e onde não se olha a fundo para a fixação de jovens no Concelho. Onde não se vai mais longe nas parcerias com as empresas, com as coletividades e com os cidadãos. Onde não há coragem para mexer na carga fiscal num período em que as famílias e as empresas podem e devem ser ajudados. E onde não existem novas respostas concretas para um período de desafios económicos e sociais para o período que se avizinha. Um documento que em muitos pontos é uma repetição do orçamento que está em vigor para 2022, pois muitos dos projetos, por um motivo ou por outro, não foram executados. Sendo esse exemplo, as pavimentações e os passeios da segunda fase do loteamento da Afeiteira, a ampliação da Startup Alentejo, o estudo de viabilidade do parque de estacionamento de veículos pesados, o loteamento de São Domingos Sávio, e aqui permitam-me refletir um pouco sobre este ponto, que é um projeto que vem sendo sucessivamente adiado e continuamos na fase de projeto perante uma cidade de vendas novas e um concelho de vendas novas onde a falta de terrenos é notória e o reflexo direto disso é efetivamente a subida dos preços e a dificuldade em fixar novas famílias. Estes 30 lotes que estão previstos para o loteamento de São Domingos Sávio já deviam estar consubstanciados e já devíamos estar a pensar no próximo investimento e não a debater e a preparar um projeto que já devia ter sido executado. Isto para não falar dos documentos de planeamento urbano, como o Plano de Urbanização de Vendas Novas, o PDM, as ORUs, os planos de pormenor, que continuam a transitar de um ano para o outro. Paralelamente, importa-nos referir que apresentámos um conjunto de propostas ao Executivo PS para melhorar este orçamento. Não o tornariam bom, mas seria menos mau.
Mas nem essas, aquelas que entendemos que eram mais estruturantes e a favor das pessoas e das empresas, como vimos aqui em pontos anteriores desta reunião de Câmara Municipal, não foram aceitos. A redução do IMI, a redução da derrama e o incentivo à fixação de médicos são exemplos dessas mesmas propostas. Indo um pouco mais a fundo nos documentos. No plano plurianual de investimentos, falta definitivamente um plano de manutenção da rede viária a médio e longo prazo. No plano plurianual de investimentos apenas surgem as manutenções e pavimentações que não foram executadas no ano anterior por incapacidade de se encontrar um empreiteiro. Ou seja, no horizonte temporal de médio prazo, até ao fim deste mandato autárquico, não se prevê fazer outras pavimentações no Conselho de Vendas Novas. A requalificação do centro tradicional, que depois de, em 2021, ter sido anunciado com um vídeo com pompa e circunstância em vésperas de eleições autárquicas, passa a constar no Plano Plurianual de Investimentos apenas e só como um projeto, sem qualquer verba prevista para investimento depois do projeto estar concluído. Ou seja, a execução da obra deixa de ser uma planificação neste documento. O mesmo se aplica à requalificação da Avenida da Misericórdia e da Boa Vista. A ampliação da Startup Alentejo, um investimento que devia ter sido feito em 2022, que não foi feito porque não se encontrou empreiteiro, poderia também ter sido feito em 2021 e não foi feito, e que neste orçamento aparece com um investimento de 2 mil euros que servirá certamente só para fazer algum tipo de ajuste de projeto e mesmo assim não sabemos se é suficiente. A ausência de investimentos relacionados com energias renováveis, tão importantes nos planos económico e ambiental nos tempos com que vivemos. E, como certamente se recordarão, foram propostas objetivas colocadas em sede de estatuto de oposição. A possibilidade de ampliar ou de prever essa possibilidade do parque escolar para desafios futuros ao nível do pré-escolar e do primeiro ciclo. Uma preocupação que deve ser do presente, atendendo ainda por cima ao facto de já este ano termos tido que abrir uma nova sala de ensino pré-escolar nos Campos da Rainha em função do aumento do número de estudantes. E o facto de existirem investimentos estruturais vocacionados para o apoio social a ser preparados pelas IPSS do Conselho e que também são ignorados neste orçamento. Exemplos, o CACI por parte da CERSI e a ampliação do lar da Santa Casa da Misericórdia. Investimentos importantes que deveriam ou poderiam ser apoiados e que, a nosso ver, são ignorados neste orçamento, relembrando que qualquer uma destas respostas tem um papel fundamental para as famílias e para as pessoas que são visadas por essas mesmas respostas. Em vez disso, e conforme manifestámos previamente, opta-se por investir em áreas que para nós não são prioritárias, sendo isso exemplo a requalificação da Entrada Sul, como já foi também referido nesta reunião de Câmara, mas podemos ir também um pouco mais longe quando se fala em preparar investimentos, por exemplo, em edifícios que reconhecemos que carecem de requalificação, como é o caso do Centro Sociocultural, mas que para nós não são tão prioritários como outros investimentos que acabámos de elencar. Acrescentamos ainda, em relação ao PPI, que alguns dos valores dos investimentos que estão previstos não parecem ter sido atualizados em função da inflação dos custos das obras, algo que nos preocupa caso venham a ter que ser executados, relembrando a forma como o orçamento municipal foi condicionado ao longo do ano 2022 com a inflação dos custos e as revisões de preços. No que diz respeito ao plano de atividades municipal, sentimos que existe uma falta de estratégia de fundo para a captação de investimentos que gerem riqueza e fixem emprego mais qualificado. Faltam incentivos e estratégias concretas para o desenvolvimento económico. A qualificação, por exemplo, da marca da Bifana não pode passar simplesmente pela realização de uma festa. É preciso mais a fundo naquilo que é a defesa de um produto que é nosso, que tem o nosso nome, e garantir que os dividendos daquele nome, daquele produto que é gerado em vendas novas, são devidamente reinvestidos também no Conselho de Origem, o Conselho de Vendas Novas e a favor dos vendas novenses. O investimento em atividades que vão ganhando nome, mas que importa que se alavanque do ponto de vista económico e que existe uma estratégia por trás delas. Não identificamos aqui, por exemplo, o Fly-In, que aconteceu há pouco tempo, ou o encontro do aeromodelismo, que se traça uma estratégia para o rentabilizar não só do ponto de vista social e cultural, mas também do ponto de vista económico. E também, por que não dizê-lo, a garantia de que existe uma execução séria de um plano de captação de investimentos. O que fazemos aqui é repetir uma fórmula que sentimos que não está a resultar em 2022 e que, relembrando, que
de acordo com os documentos que obtivemos para a Assembleia Municipal a 31/8/2022, tinha uma execução de 19,40 € dos 24.500 € que tinha previsto para este ano. Portanto, é um programa de captação de investimentos que não está a ser levado a sério, não está a ser executado em conformidade. No que diz respeito aos apoios às coletividades, e temos as nossas divergências em relação à forma como eles são distribuídos, mas não deixaremos de concordar com o facto de existir um aumento nos apoios financeiros. Importa, porém, que esse aumento dos apoios financeiros seja acompanhado pela garantia de que os quilómetros que estão atribuídos a cada coletividade para representar o Conselho e para participar em atividades desportivas ou culturais sejam efetivamente cumpridos por parte da Câmara Municipal, o que não vem acontecendo ao longo deste mandato. Faltam ainda respostas sociais de fundo na área da imigração e aqui, permitam-me a franqueza, não basta reunir com o Secretário de Estado para resolver este problema. Existem respostas de fundo que podem e devem ser preparadas pela autarquia e exemplo disso nós propusemos no âmbito autárquico, que é o Centro Local para Acolhimento de Imigrantes, para fazer a integração destas pessoas. A realidade de Vendas Novas hoje, ao nível da migração, é diferente daquela que tinha há 10 anos e será certamente diferente daquela que teremos dentro de 10 anos. Importa que nos saibamos adaptar e preparar esse futuro. Há cerca de um ano, imediatamente a seguir às eleições autárquicas, fizemos um alerta veemente sobre as divergências que temos em relação à estratégia do Executivo PS. Uma estratégia incapaz de romper com o passado e que, conforme podemos ver nos itens plurianuais, se prevê manter para o futuro. Para nós, cada dia, cada mês, cada ano que se passa com este tipo de política, Vendas Novas perde. Perde capacidade de fixar os seus jovens, perde tecido económico, perde identidade, perde alma e perde tempo que não voltamos a ter para proporcionar qualidade de vida a quem aqui decidiu viver ou trabalhar. É por isso que, para o PSD, votar contra este orçamento é um imperativo de consciência e é nesse sentido que vamos agir. Muito obrigado, vereador Ricardo. Depois das reuniões que tivemos, portanto, tudo apontava para que, de facto, a postura do PSD não mudasse face àquilo que tem sido uma tendência que se agrava a cada dia. Eu diria que se agrava à medida que se aproximam as próximas eleições autárquicas e que, de alguma forma, se vai agudizando naquela que é uma postura que esquece o rigor das contas do município, que, das duas uma, ou não se conhecem a fundo, ou que, conhecendo-se, não se têm em conta para se poder dizer aquilo que as pessoas querem realmente ouvir cá fora, independentemente de não ser responsável. Isso chama-se demagogia e chama-se populismo, e várias vezes o tenho vindo a dizer, e perante a intervenção que fez, resta-me dizer de forma clara que foi mais uma intervenção em linha com aquilo que é o normal da nossa direita, atendendo àquilo que é a realidade orçamental que eu apresentei e das dificuldades que estão à vista de toda a gente, nomeadamente com o aumento dos custos de tudo e mais alguma coisa. A verdade é que o PSD, em concreto, fala de dois projetos com os quais não concorda. Um deles, que tem financiamentos comunitários e que, se não estivesse no BPI, não estaria na receita nem na despesa. E outro, que tem 35 mil euros para fazer um projeto que é o Centro Sociocultural e a sua requalificação, só o equipamento que mais serve as nossas coletividades para os grandes eventos que fazem no Conselho de Vendas Novas e que está, obviamente, com um estado de degradação que não honra nem a Câmara nem as instituições que o usam. Mas além destes dois programas, houve um relambório de coisas que o município de Vendas Novas e o PS, que está na liderança dos destinos da Câmara Municipal, deviam ter feito. Nós devíamos ter previsto um plano de investimento para todas as estradas que estão mais no Conselho e definir prioridades. A questão é qual é o custo para o ano 2023 de fazer mais do que aquelas que lá estão previstas, nomeadamente o bairro de Lino Carvalho, na Afeiteira, e a Rua de Santo António, em Bombel, que são duas que temos projetos prontos, que ficaram desertas e que podemos fazer, e, portanto, o PSD quereria certamente mais 1 milhão de euros para pavimentações, independentemente de não termos esse 1 milhão de euros para fazer as intervenções. Mas o PSD quer mais. Quer, claramente, que hajam, portanto, que o loteamento de São Domingos Sávio já estivesse concluído. Esquece, e não por falta de informação, porque temos prestado, que havia questões patrimoniais por resolver com privados, que de alguma forma foi o nosso trabalho durante o ano de 2022 e que finalmente resolvidas nos vai permitir avançar com o loteamento que todos almejamos.
Mas o PSD esquece mais, ou não esquecendo, usa a informação como bem entende, para que de alguma forma quem nos acompanha possa criar uma ideia de inação da Câmara Municipal. Que não há captação de investimentos porque só gastámos 18 euros com o programa, esquecendo-se que estamos, de facto, a construir 2 novas unidades fabris no Parque Industrial de Vendas Novas. 2 novas fábricas que representarão mais de 100 postos de trabalho. E, portanto, nem sempre com investimento municipal físico e em dinheiro se conseguem atrair investidores. E esse trabalho tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos e, desde que tenho a honra de ser Presidente de Câmara, foram várias as unidades fabris que já abriram no nosso Conselho e onde vir mais fábricas a seguir, porque Vendas Novas tem uma atratividade que nenhum outro Conselho do Alentejo felizmente tem e, portanto, continuaremos a ser um polo de atração para o mundo económico e para as empresas, que geram depois a riqueza e que geram depois o emprego de que todos precisamos. Mas pior, diz que há uma ausência de investimento nas energias renováveis. Nós, em Vendas Novas, nós, no Alentejo Central, que fomos exemplo para todo o país com a substituição de toda a rede de iluminação pública do nosso Conselho, com a mudança de todas as luminárias de vapor de sódio e de mercúrio para tecnologia LED, que nos tem permitido reduzir a pegada ecológica de forma crescente e de forma evidente para toda a gente. Mas mais, porque o vereador Ricardo Videira também sabe, porque em reunião de negociação do orçamento lhe foi dito, que estamos neste momento a negociar com um privado que vai fazer investimentos em Vendas Novas e que vai colocar painéis na cobertura das nossas escolas. Isso foi-lhe transmitido. E isso é claramente uma bitola que, não estando ainda no papel, não pode ser, obviamente, colocada num documento em termos de números, mas que sabe que vai acontecer. Mas falta tudo e falta mais alguma coisa. Não se diz em momento algum onde é que se ia buscar o dinheiro para fazer estes, se calhar, 10, 15 milhões de investimentos que aqui frisou na sua intervenção. Uma vez que o orçamento da Câmara Municipal tem, em matéria global, cerca de 1 milhão de opção política para alocar entre atividades e entre investimentos. E, portanto, se é para não fazer o projeto de requalificação da escola aqui dos Amigos da Landeira, se é para não fazer alguns outros investimentos, que nos digam onde é que vão ao dinheiro para fazer a panóplia de projetos que aqui apresentam hoje em reunião de Câmara, porque, de outra forma, peço desculpa, é populismo, é demagogia e não é sério. E, portanto, a minha intervenção é no sentido global, a intervenção e a apreciação do PSD. Obviamente que temos todos o direito de pensar de maneira diferente, é isso que é bom em democracia e, portanto, defenderá o PSD aquilo que entende, mas numa questão de seriedade e de rigor, digam-nos onde é que é o dinheiro para fazer tudo aquilo que apresentaram aqui hoje como propostas alternativas ao nosso orçamento, porque sol na eira e chuva no nabal não é possível. Senhor Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Prestar também aqui alguns esclarecimentos adicionais no que diz respeito a alguns projetos que foram mencionados no âmbito do planeamento, urbanismo, áreas sociais e económicas. Isto realmente, quando nós estamos por fora do dia-a-dia da complexidade dos processos, é mais fácil de comentar, de falhar e de errar e, portanto, cumpre-me esclarecer para que os erros não sejam perpetuados e repetidos. A nossa intenção é avançar com o loteamento de São Domingos Chávio o mais rápido possível e nós não podemos deixar isso mais claro, óbvio e objetivo. Se ainda não avançámos foi porque alguns problemas e constrangimentos nos apareceram pelo caminho, nomeadamente ao nível de registros. A zona do antigo bairro 25 de Abril, que se localizava junto à Igreja de São Domingos Chávio, é parte de um loteamento que abrange também o Centro Sociocultural e o Centro de Dia que está naquela zona. Tudo parte do mesmo loteamento. O loteamento foi parcialmente construído. O problema que suscitou daí, e que é um problema jurídico, é um problema de registros, é que para procedermos ao loteamento de São Domingos Chávio, sem qualquer tipo de restrição na implantação dos lotes, nós vamos ter de juntar a área remanescente do loteamento que já existe e que, portanto, vamos ter de propor na conservatória que seja caducado parcialmente esse loteamento, para que possamos juntá-lo com outros 2 terrenos isolados e, deste modo, fazer um novo loteamento. A proposta que estava em cima da mesa e que nós estudámos juridicamente a sua possibilidade era mesmo esta: pedir a anulação parcial do loteamento, tendo em conta que está parcialmente construído, juntar os 2 lotes remanescentes e fazer um novo loteamento.
Tal não se configurou possível. O que era possível era permanecer o limite dos prédios como restrição para a implantação dos lotes, porque nenhum dos lotes pode abranger 2 prédios ao mesmo tempo. A discussão desenvolveu-se. A situação que nós agora estamos a estudar juridicamente é que seja feita uma alteração ao alvará de loteamento onde está o Centro Sociocultural, o Centro de Dia e o antigo bairro 25 de Abril, para que essa alteração ao alvará de loteamento abranja os 2 terrenos que ainda não estão dentro desse loteamento e nós possamos ter a liberdade de fazer o desenho dos lotes e a implantação dos lotes de forma a potenciar não só a infraestrutura, não só a ocupação de espaço, mas sem qualquer tipo de restrição. E, portanto, é este o ponto de situação do loteamento de São Domingos Sávio que nós queremos avançar o mais rapidamente possível para que, se possível, em 2023 possamos começar a vender lotes para a população. No que diz respeito ao PDM, está em fase de conclusão. O atraso que decorre resulta muito em particular das cartas educativas, um procedimento que na CIMAC também teve atrasos, dado reclamações por um dos candidatos que perdeu para fazer essas cartas educativas. Os planos pormenor, também temos um ponto de situação que estão em concretização, mas eu aqui até sugeria que falássemos mais detalhadamente num outro ambiente para dar algum detalhe adicional que deverão compreender que não poderei partilhar em público. E no que diz respeito ao plano de urbanização, também temos tido reuniões com a equipa que está por trás do plano e que foi contratada para o plano de urbanização para, de certo modo, tentar perceber como é que nós podemos aplicar este plano de urbanização com especial interesse na zona dos Foros da Misericórdia para densificar aquela zona da cidade. O projeto da Avenida Misericórdia e Boa Vista, da requalificação, foi um projeto que nós tínhamos de facto previsto dar início neste ano, mas tendo em conta a realidade orçamental e a alteração dos preços que vivemos em 2022 e porque o dinheiro é escasso e é limitado, temos de fazer opções. E optámos por adiar este projeto, e penso que não há nenhum problema em assumi-lo, tendo em conta que não temos verbas para executar para a cidade toda num montante muito elevado que esta requalificação implicaria e que o mínimo estimado até ao momento, por alto, são de cerca de 5 milhões de euros. Entretanto, nós avançámos ao longo de 2022 com um estudo de como é que poderíamos avançar com o projeto de requalificação, conjuntamente até com a Ordem dos Arquitetos, num concurso de projetos em que poderia ser interessante avançar nesses moldes. Na parte social, eu não queria entrar aqui numa falácia e em achar-se que o município não está a fazer nada para garantir que a ampliação ou requalificação do antigo hospital e a construção do CACI não estão a ser apoiados por nós. Nós estamos a apoiar claramente tanto o projeto de requalificação do antigo hospital como de ampliação do CACI, tanto é que tivemos reuniões muito recentemente para prever como é que nós podemos dar uma melhor resposta no projeto do CACI na próxima abertura do aviso que se prevê que decorra no início de 2023. Aquilo que nos foi apresentado foi que, de facto, não havia na altura do último aviso um projeto de especialidades e que era entendimento da Segurança Social que o projeto de especialidades devia ser aprovado para aumentar a maturidade do projeto e assim ver o financiamento garantido. Comprometemos já com a Cercimor a que assim que tenham o projeto de especialidades concluído, nós daremos o andamento mais célere ao processo para que no dia 1 de abertura do aviso para investimento, todo o processo por parte da Cercimor está pronto e pode ser candidatado e também demonstramos sempre a mesma abertura em ajuda com a Santa Casa da Misericórdia e nós recordamos que no primeiro aviso tivemos até
fazer uma reunião extraordinária de Câmara Municipal para garantir que estas entidades cumpriam os seus prazos. Temos sempre os problemas de muitas vezes os avisos abrirem num dia, dão 2 meses para as entidades se organizarem e isso complica aquilo que são os projetos candidatados e nós, enquanto Câmara Municipal, também temos esse problema que não temos capacidade de ter projetos em gaveta para todos os avisos que abrem por curto espaço de tempo. No âmbito de requalificação e investimento em edifícios escolares, está previsto investimento também no JI dos Campos da Rainha. Foi um jardim de infância, uma sala que nós tivemos de abrir durante o verão. A autorização foi dada já muito tarde naquilo que seria um planeamento mais perfeito e que nos desse mais alguma salvaguarda para a Câmara Municipal, mas mesmo assim garantimos que aquela sala conseguia abrir com as condições exigidas pela DGEST. Naturalmente que há melhorias a fazer, nós temos apontado e queremos avançar com a mudança das caixilharias para garantir uma melhor qualidade térmica da escola e esse é o nosso objetivo prioritário de intervenção para 2023. No que diz respeito aos painéis solares, também como o Presidente já disse, nós, no âmbito das compensações previstas na lei, estamos a aguardar que nos sejam informados qual é que é a capacidade dos painéis solares. Temos uma estimativa muito próxima, uma estimativa dada pela empresa, mas que ainda não está fechada, e que será para colocar não só nas nossas escolas, mas também no pavilhão municipal ou noutras infraestruturas que consumam eletricidade, muita eletricidade durante o dia. A integração de imigrantes, nós precisamente na reunião que tivemos com a Secretária de Estado das Migrações falámos na possibilidade destes centros locais de acolhimento de imigrantes, mas também na Bolsa Nacional de alojamento urgente e temporário e que pode dar resposta a situações não só de crise de salubridade, de crise habitacional para imigrantes, mas também para pessoas, por exemplo, vítimas de violência doméstica ou que tenham tido um incêndio, e há esta possibilidade de nós candidatarmos, um pouco nos mesmos moldes da Estratégia Local de Habitação, a requalificação de edificado para esta Bolsa Nacional de alojamento urgente e temporário. E temos previsto agendar, ainda falta definir o dia concreto, mas agendar, foram-nos transmitidos os contactos com o Alto Comissariado para as Migrações para coordenarmos uma resposta eficaz no terreno. Também nos foi informado pela Secretária de Estado que nós estamos a agir numa data e num tempo ainda antes de existirem problemas graves, como os que existiram, por exemplo, em Odmira. E isso também nos dá algum conforto de estarmos a ser preventivos na nossa resposta. Este fenómeno da imigração tem-se reforçado nos últimos anos, cada vez mais. Nós, em 2022, tivemos mais de 500, a Junta de Freguesia teve mais de 500 pedidos de certidão de residência e nós sabemos que é um impacto crescente cada vez mais nos serviços públicos e é isso que nós queremos como resposta imediata, porque não está em causa o acolhimento de cidadãos, está em causa que todos os que já cá vivem e os que para cá vêm tenham condições dignas e resposta de serviços públicos dignas. E relativamente à pertença, perda de atratividade económica, bom, não posso deixar de lembrar que ao nível da nossa startup nós vamos integrar a rede de incubadoras do Alentejo, o que nos dará uma maior visibilidade nos investimentos, não só focados na região, mas também focados no país. Temos o Parque Industrial frequentemente com obras de ampliação de empresas, de construção de novas empresas. Sabemos que não existem já muitos terrenos disponíveis, os que existem são privados, o que naturalmente limita a capacidade do nosso Parque Industrial a se expandir, a não ser por concordância dos proprietários, o que pode levar a situações de especulação de preços dos lotes. E por isso, no aumento da capacidade de resposta económica, nós prevemos e queremos avançar no médio prazo com a expansão do Parque Industrial. Isso sempre foi assumido
temos de nos focar em preparar o futuro para quando nós lá chegarmos temos a capacidade de resposta, agora que já começamos a prever e a verificar que Vendas Novas continua a ser uma terra atrativa, dada pela sua localização geográfica e também pelas novas formas de trabalho que existem, e temos sentido isso naquilo que aparenta ser um aumento da população do nosso concelho nos últimos meses. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma breve intervenção para lhe dizer que nós não nos refugiamos do debate de ideias com ataque pessoal àquilo que são as posições políticas e que agimos em conformidade com a nossa consciência, sem qualquer tipo de enviesamento, estratégias menos claras de comunicação e sem fugir às nossas responsabilidades. O respeito pelos cargos que desempenhamos assim o exigem, e é isso mesmo que também esperamos da sua parte, quando qualifica qualquer tipo de intervenção nossa como demagógica ou populista. Aquilo que esperamos é que o 25 de Abril e a pluralidade de opiniões que preside esse mesmo ato seja respeitado e não seja só verbalizado. E, com isso, termino a minha intervenção relativamente às suas observações. Em relação às respostas que nos foram dadas, fundamentalmente pelo Sr. Vice-Presidente, dizer que as nossas divergências, elas estão em dois planos. Um primeiro plano que é na ação, para executar os projetos. E aqui referimos-nos à necessidade de sermos mais inconformistas, sermos mais ambiciosos, de colocarmos ainda mais energia e termos motivação para fazer coisas. E não sentimos que isso esteja consubstanciado no documento, nem na ação que vemos acompanhando ao longo do ano de 2022. E depois existe um segundo plano, que é o plano estratégico. E no plano estratégico, que se reflete fundamentalmente ao nível do plano plurianual de investimentos, não nos permite focar exclusivamente no horizonte de 2023. Há projetos que são referidos como projeto e que não têm verba prevista para investimento nos anos subsequentes, o que significa que, em termos previsionais, o Executivo não conta executar esses projetos no horizonte temporal de mais 3 ou 4 anos. Portanto, na prática, o Centro Tradicional e a requalificação da Boa Vista e da Avenida da Misericórdia são projetos apenas e só. E não se prevê que venha a ser executada a obra neste horizonte temporal. É isto que os documentos que nos são entregues traduzem e, nesse sentido, nós falamos sobre estratégia, porque o PPI e mesmo o orçamento permitem antever a estratégia para os anos seguintes. E é nesse sentido, no global dos documentos, que nós nos manifestamos contra, de forma respeitosa, divergindo da opinião e da estratégia que está a ser seguida. Muito obrigado, Sr. Vereador Ricardo. Eu acho que, mais uma vez, há aqui uma confusão entre aquilo que é uma intervenção de caráter político sobre um posicionamento político de um partido político e aquilo que é um ataque pessoal que não foi feito nesta reunião. A intervenção que o PSD fez nesta reunião de Câmara e que está a fazer desde o início vai no sentido de votar contra os impostos municipais porque queriam baixar os impostos municipais, logo queriam afetar a receita da Câmara Municipal. Propõem aqui um aumento muito significativo das despesas em desalinhamento com aquela que é a nossa visão estratégica, mas sem dizer quais eram os projetos estruturais que deixariam cair e o que é que eles representariam da receita e da despesa. Ou seja, uma análise criteriosa naquela que era a justificação de um voto contra teria que ter sempre em análise aquilo que nós queremos fazer e os meios para o fazer. Não pode, de forma séria e rigorosa, um partido político defender uma posição em que baixem lá os impostos, façam lá esta estrada, a outra estrada, a outra estrada, a outro passeio, a outro investimento e não dizer onde é que vai o dinheiro para fazer. Porque isso torna a intervenção, de facto, demagógica. Porque não há aqui um rumo de gestão nem uma visão aplicada da gestão ao nível dos instrumentos municipais. E, portanto, a intervenção que fiz não foi um ataque pessoal, foi uma intervenção política, classificando a proposta do PSD como uma intervenção que não é rigorosa naquele que é o momento de análise orçamental. E permitam-me dizer isto de forma clara, é demagogia quando nós propomos baixar impostos e aumentar a despesa sem dizer como é que, de alguma forma, depois pagamos as contas. Pretende o PSD, de alguma forma, que a Câmara Municipal derrape nas suas contas fazendo mais obra do que aquilo que é a receita que tem estimada?
Pretende o PSD que se cancelem programas sociais quando eu anunciei na minha intervenção inicial a subida de 30% dos projetos nas funções sociais do município e que apelida ainda com algum desprimor por esses projetos sociais de falta de criatividade municipal? Por acaso podemos acabar com a participação dos medicamentos aos idosos mais carenciados só porque já existe implementado há mais de 7 anos? Que criatividade pretende o PSD imputar no orçamento da Câmara Municipal, nas suas atividades, nos seus investimentos, que não careça de verbas para a sua execução? Quais eram os projetos que o PSD entenderia que deveriam cair e a utilização dessas verbas para fazer outras coisas que propõe nesta reunião? É que essa é que é a noção do equilíbrio que acho que temos o dever para com a nossa população de deixar bem claro. É que baixar impostos e aumentar despesa significa derrapar naquilo que são as contas da Câmara Municipal e esse para nós é um patamar inultrapassável. Ainda que queiramos fazer mais, não há nenhum de nós, eleito e representante do povo vendas-novense, que não queira fazer mais em cada um dos setores. Mas nós temos de tomar decisões. E as decisões são de canalizar o máximo de verbas comunitárias daquilo que já conhecemos e que já temos aprovado para o Conselho de Vendas Novas, atrair investimento europeu para pagar aquilo que a Câmara sozinha nunca pagaria e, portanto, criar com o nosso orçamento direto um aumento das despesas na área social, porque sentimos que é um ano em que é para aí que temos que canalizar os nossos esforços. E, portanto, era importante aos vendas-novenses perceber o quê? O PSD vai votar contra o orçamento porque queria baixar impostos e queria que a Câmara fizesse mais este projeto, aquele e o outro. E ia buscar o dinheiro a este, aquele e ao outro. Portanto, era importante percebermos onde é que o PSD ia às verbas para implementar tudo aquilo que foi a intervenção inicial do vereador Ricardo Videira. Foi uma intervenção em todas as áreas de atuação da Câmara Municipal com projetos diferentes daqueles que nós estamos aqui a apresentar. E, portanto, se na educação propomos requalificar um JI, melhorar o parque escolar, como disse o Sr. Vice-Presidente muito bem, porque temos ainda algumas intervenções para fazer e avançar com o projeto para as escolas EB1 e secundária com o dinheiro que o Estado nos dá para fazer. O PSD na educação tinha uma visão diferente, diga-nos lá qual é e qual destes projetos é que não faria. Na área cultural nós reduzimos, porque teve que ser assim, de alguma forma, aquilo que é a escala de aplicação das verbas municipais para, claramente com base na criatividade e inovação dos nossos serviços, conseguimos fazer mais com menos. Na área da Bifana, a promoção da Bifana, sim, a Feira da Bifana é um evento que faz uma promoção territorial muito para além da Bifana, faz uma promoção territorial do nosso Conselho e, neste orçamento, vai ser feita, se for possível, com base a muita criatividade e assenta em parcerias locais e regionais, porque não temos verba para o fazer sozinhos. Portanto, nós estamos a assumir aqui que é um ano difícil. Como é que é possível baixar impostos, reduzir as atividades como estamos a fazer, aumentar o apoio às pessoas mais desprotegidas e ainda fazer tudo aquilo que o PSD queria fazer, não deixando cair nada? É que os projetos que o PSD menciona, os dois são financiados por fundos comunitários. Um é um projeto que custa 35 mil euros e outro é um projeto que está aprovado em sede de PEDU, com base numa estratégia que vem desde 2017 e que, de alguma forma, temos dinheiro comunitário para executar. Portanto, onde é que se ia o dinheiro? Pergunto se mais alguém quer usar a palavra neste ponto. Vereador Tiago. Sr. Presidente, muito obrigado. Vocês sentam-se os quatro à conversa e isto no fim resolvem tudo. A CDU anda desde outubro de 2013, há 9 anos, estamos em 2022, a dizer que as medidas políticas do PS, 4 anos destas medidas, dos 9, com o PSD, com pluros, e com este que está a correr, com o PSD a viabilizar o orçamento, nação resposta a um Conselho para viver melhor. Temos 9 anos a dizer isto. Somos uma força política de trabalho, de honestidade, de competência, mas também de muita coerência. E não temos intenção nenhuma de boicotar o trabalho de quem governa, de quem está na Câmara Municipal. Eu percebo o facto do Sr. Presidente da Câmara estar chateado com o PSD. É que realmente, já aqui referi, mas estas propostas de redução do IMI, de redução do IRS, da redução da derrama, isto é condicionar a vida da Câmara. Governe quem governe, seja o PS, seja o PSD, seja a CDU. Não podemos estar a cortar estas verbas que são essenciais à Câmara. Podemos discordar no resto. Nisso não contem connosco.
É necessário reduzir impostos, não é pondo em causa o funcionamento da Câmara. Se o PS não soube gerir os destinos do Conselho durante estes 9 anos, que é aquilo que a CDU tem dito, e reafirmo em metade deles com o PSD, a CDU continuará a apresentar alternativas, sem demagogias, sem populismos, a apresentar soluções, a apresentar propostas para a nossa terra. Como fizemos quando organizámos um debate sobre o PDM, procurámos juntar especialistas, tiramos as nossas opiniões, apresentámos as propostas ao PS.